A adoração não é música e talvez o que muita gente chama de adoração, Deus nem reconheça como tal. Mas o que é então adorar de verdade? Hoje eu quero te levar a entender o que Deus sempre quis dizer quando Ele falou sobre adoração. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de se inscrever, deixar seu like, isso me ajuda muito a empurrar esse vídeo e a mensagem do Evangelho para mais pessoas. Hoje nós estamos no quadro Você Entendeu Errado e você vai entender o que é adoração, porque talvez você tenha entendido errado. João 4,23 diz o seguinte: mas a hora vem e agora já chegou em que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é esse tipo de adoradores que o Pai procura. Então a primeira coisa para a gente entender sobre adoração é que Deus Ele está dizendo que está chegando um tempo em que as pessoas não vão só adorar a Deus mais por obrigação. Por quê? Lá no Antigo Testamento as pessoas elas tinham que adorar, por obrigação, elas tinham que seguir a lei, porque elas tentaram se justificar pela lei, mas isso era impossível. Mas já no Novo Testamento, a adoração ela não vem só de você obedecer à lei. A adoração é algo que você faz espontaneamente, é algo que você faz em espírito, é algo que você faz em verdade. E diz que o Pai, nosso Pai, está procurando esses adoradores. Ele está à procura dessas pessoas que o adoram de maneira verdadeira. Existem alguns versículos que falam, muitos me adoram com lábios, mas seu coração está longe. Um que ele fala para Davi no Salmo 51, em que Davi entende, de Deus, ele fala, ele não tem mais prazer em sacrifícios e ofertas intermináveis, mas ele quer um coração contrito e quebrantado. E isso é uma coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de adoração, que é a verdade. Deus, Ele quer uma verdade de nós, Ele quer que nós adoremos a Ele em verdade. E a adoração não é só música, a adoração não são só canções, mas também podem vir por canções. E isso é uma coisa importante de você guardar, de você anotar aí. A adoração não é música, mas também pode ser música. É uma forma de expressar a adoração. Então isso é uma coisa para você entender. Existem expressões de adoração que muitas vezes nós confundimos como se fosse adoração. Mas é uma expressão, é uma forma daquilo acontecer. Uma forma é a obediência, uma forma é a arte, uma forma é a música, uma forma é você fazer um tipo de oferta e assim por diante. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus pode rejeitar a sua adoração. Nem toda adoração ela é aceita por Deus. Caim ofereceu algo a Deus, mas Deus não aceitou. E a gente precisa entender isso. Deus não se agrada só porque alguém está levantando a mão ou está cantando alguma canção. Deus se agrada quando há verdade no coração de quem está cantando. Então a adoração não é sobre o que você oferece, mas a adoração é sobre quem você é diante de Deus. E por que quem você é, Porque fala da verdade. É quem você realmente é. E muitas vezes nós tentamos ser pessoas que nós não somos, inclusive para Deus. Muitas vezes nós tentamos parecer alguma coisa, fazer algo. Então a gente aprendeu que a adoração, você tinha que se movimentar, você tinha que fazer algo ali que você viu algum líder fazendo, então você copia. E tá tudo bem, é normal a gente copiar as pessoas que são as referências, as pessoas que nós estamos aprendendo com elas. Mas isso faz com que a gente corra o risco de tentar apenas imitar, apenas ser uma cópia do que as pessoas estão fazendo e não fazer aquilo por um coração verdadeiro, sendo quem nós somos. Por isso que o fato de nós pedirmos perdão, o fato de nós chegarmos diante de Deus quebrantados, sabendo quem nós somos, sabendo que eu não sou um bom homem, que você não é uma boa pessoa, mas por causa da graça de Deus, o pecado que antes nos dominava não nos domina mais, isso faz com que a gente chegue lá com verdade. O problema é que muitos homens e mulheres de Deus parece que com o tempo, não sei se pelos dons, não sei se por aquilo que a gente vai fazendo aqui no ministério, faz com que a gente esqueça que um dia a gente não tinha Deus. Faz a gente esquecer que a gente não tinha a reputação que a gente tem hoje, que a gente não vivia na santidade que a gente busca, mas que nós vivíamos no pecado. E às vezes nós esquecemos. Então nós chegamos diante de Deus não mais em verdade. Chegamos diante de Deus cheio de reputação, cheio de fruto, cheio de nome, cheio de habilidades e dons, e todas essas coisas vieram de Deus. E não é essa pessoa que Deus quer. Deus não quer só que a gente faça aquilo que está na lei. Deus quer que nós venhamos com um coração verdadeiro. De falar, Deus, eu pequei contra o Senhor, Deus, eu não sei fazer isso, Senhor, eu não sei aquilo, Senhor, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas então você chega diante de Deus de coração limpo, com uma boa consciência, adorando o Senhor em verdade.
é muito importante você entender que nós precisamos adorar o Senhor em verdade. Terceiro, Deus está à procura. Deus está à procura de adoradores e não de apresentações. Ele não busca músicas bonitas, mas ele busca corações sinceros. O céu, ele vai se mover por verdade, não por performance. Então Deus, ele não precisa da sua voz afinada, mas ele deseja a sua alma rendida diante dele. Eu já vi muitas pessoas, que quando elas vão orar, elas mudam a voz. Tem pessoas que elas criam ritos religiosos em tudo que elas vão fazer, então tem hora para orar para tudo, para aquilo, mas a vida é distante. Não adianta você só fazer coisas religiosas, mas o seu caráter está distante da verdade. Não adianta você querer performar, você parecer crente. Você tem que ser crente. E muitas vezes, os homens mais de Deus que eu conheci são os homens que às vezes eles não pareciam crentes, mas eram mais crentes do que todos, porque não eram sobre parecer. Eram pastores que não pareciam pastores, mas eram grandes homens de Deus. Eram pastores que não pareciam pastoras, mas eram grandes mulheres de Deus, porque não era sobre parecer, não era sobre uma roupa, não era sobre um jeito, não era sobre a forma de fazer ou de falar as coisas, mas era sobre a verdade. Era ter um espírito quebrantado, uma alma rendida, coração sincero diante de Deus. Quarta coisa, adorar é obedecer quando ninguém está vendo. Talvez a nossa maior adoração ela aconteça quando ninguém está vendo. Cantar é fácil, difícil é perdoar. Difícil é obedecer quando não tem ninguém para aplaudir o que você está fazendo. Mas é ali que Deus diz, eu recebo. Porque a verdadeira adoração, ela acontece no secreto, não no palco. Jesus ele falou em Mateus 6,6, orem ao Pai de vocês em secreto, e o seu Pai recompensará vocês diante dos homens, em público. Ele fala, mas não orem como os fariseus, como os hipócritas, que gostam de fazer grandes orações nas esquinas para serem vistos, para as pessoas aplaudirem. Não é sobre isso. É sobre você estar no secreto diante de Deus, quando ninguém está vendo. Quando você sabe o erro que você cometeu, quando você sabe quem você é diante de Deus. Então muitas vezes nós acabamos criando, vamos dizer assim, uma postura diante das pessoas e uma postura diferente diante de Deus. Às vezes você sabe dos seus erros, dos seus pecados, e você sabe que Deus viu. Então você chega lá bonitinho diante de Deus, mas diante das pessoas você tenta manter uma imagem de que você não erra, de que você não faz nada errado, de que você é incrível, de que você está sempre buscando e orando. Muitos dias nós não estamos bem, muitos dias são difíceis, muitos dias nós não queremos as coisas de Deus. A Bíblia fala que em Gálatas que a nossa carne e o nosso espírito, eles disputam um com o outro lá em Gálatas 5. Nosso espírito quer as coisas de Deus e nossa carne não. Então muitos dias eu não quero fazer as coisas de Deus, muitos dias eu preciso lutar, eu preciso crucificar minha vontade, porque senão eu não quero fazer as coisas de Deus. Porque lembra que eu disse no começo, nós somos homens maus, mas que foram encontrados pela graça de Deus. E essa graça nos purificou, nos libertou do pecado através do sangue de Cristo. E por isso nós conseguimos fazer boas coisas. Por isso nós conseguimos ter bons frutos. Por isso nós temos um caráter transformado e uma nova natureza. O céu, ele é cheio de adoração. E o céu, ele é cheio de adoração porque lá ninguém duvida de quem Deus é. Aqui na terra nós adoramos por fé. Mas quando como adoradores nós temos a revelação de quem Deus é, nós começamos a adorar como se nós já estivéssemos diante de Deus. Então quem tem uma revelação de quem Deus é, consegue adorar mesmo em meio à dor, mesmo em meio aos sacrifícios, mesmo em meio às dificuldades. Por quê? Porque eu não vivo apenas para essa terra, para esse momento, mas os meus olhos já estão naquele que está na eternidade, já estão naquele que está sentado no trono. Então talvez o que a gente tenha entendido errado sobre adoração é que às vezes a adoração parece como um botãozinho vermelho, às vezes como o jejum, Você aperta quando as coisas estão difíceis, então vou adorar a Deus para ver se Deus faz as minhas coisas. Mas não é assim que funciona, porque a adoração ela parte da verdade, ela parte da santidade, ela parte do caráter, ela parte do momento que você teve a chance de pecar e não pecou, do momento que você teve a chance de perder ali a bênção, de perder o foco, mas você continua firme. E mesmo de quando você erra, você se arrepende, você vai diante de Deus, você confessa seus pecados, você vai diante dos homens, você confessa seus pecados e você é curado. Você não chega diante de Deus altivo, achando que você é alguma coisa, mas você chega diante de Deus quebrantado, contrito, em verdade, não escondendo quem você é,
não apenas performando com canções ou achando que só as canções são adoração, mas crucificando a sua carne, tomando posse da nova natureza, se arrependendo dos seus pecados e chegando de Deus em espírito, em verdade, com o coração quebrantado, sem máscaras, diante de Deus que sabe todas as coisas, está em tudo, está em todos, e Ele nos ama e Ele nos espera nesse lugar de adoração.